Graça e paz. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Eu não sei se você chegou aqui preocupado com o que aconteceu no final de semana, com o noticiário. Tem gente aqui que escuta a música do Fantástico, lembra que a segunda está chegando, fica apavorado. Mas tem uma notícia fresquinha para te dar. Jesus Cristo vive e reina para sempre. A palavra dele garante isso. Pode aplaudir a ele. E essa é a garantia, é o combustível que me move, que te move, que nos move para caminhar. E se não for o Senhor para falar conosco essa noite, vai ter sido em vão a gente ter vindo, se ajuntado aqui, porque o culto é para Ele. E pela bondade e graça dEle, nós cremos que Ele tem algo para o nosso coração. Que a palavra dEle possa falar conosco, para a gente sair daqui assim, mais crente, mais avivado, né, mais animado, mais cheio de Deus, né, porque aqui é fácil, os irmãos abraçando a gente, né, você chega triste, o irmão te abraça, mas amanhã a gente tem pelo menos um leão para matar. Quem tem leão para matar aqui? O meu conselho é mata, porque senão terça você vai ter 2, né? Mas a palavra do Senhor vai nos fazer melhores, e eu creio que Deus tem algo para mim e para você em nome de Jesus. Abra, por favor, no livro de Esther, capítulo de número 10. Abre em Salmos, volta para Jó, e antes de Jó tem Esther. Se você não leu hoje a Bíblia, você vai ler um capítulo inteirinho agora. Esther, o último capítulo, o de número 10. É algo que Deus vem, assim, já há bastante tempo falando comigo, me lembrando. Eu acho que vem de encontro ao que Ele tem dito a essa igreja nos últimos meses. Esther, capítulo 10. Será que você pode ficar de pé um pouquinho, você que achou? Depois você vai sentar, apertar os cintos. O piloto não vai sumir, o piloto está aqui. Diz assim a palavra de Deus, Esther, capítulo 10. Eu vou ler aqui pela versão que está aqui. O rei Assuero, algumas bíblias vão falar o rei Xerxes, é o mesmo nome, impôs tributo à terra e às ilhas do mar. Quanto a todos os atos do seu poder e do seu valor e a narrativa completa da grandeza de Mardoqueu, eu queria que você repetisse isso, grandeza de Mardoqueu, com que o rei o exaltou, porventura não estão eles escritos no livro dos anais dos reis da Média e da Pérsia? E o último versículo, pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque ele procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Amém? Dá um abraço na sua Bíblia aí, e pede a Deus para falar contigo. Pede o Espírito Santo para falar com você. Espírito Santo, fala conosco. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem muitas coisas. Leva essa palavra no entendimento espiritual, que não seja pela nossa emoção, que ela ache encontro não só na nossa mente e no nosso coração, mas ali no Espírito, Deus. Naquele lugar que move, Deus, dentro da gente. Naquele lugar que ativa o rio de águas vivas do Senhor em nós. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, pode se assentar. O Antigo Testamento, que nós chamamos de Velha Aliança, a gente sempre tem que procurar ler e ver Jesus nesses livros, e ver ele apontando para o Novo Testamento. Hebreus diz que as coisas que são escritas no Antigo Testamento, elas são sombra, né, do que viriam, então elas apontam para o Novo. Então, por exemplo, os 3 livros do Antigo Testamento, cuja personagem principal é uma mulher, eles apontam para Jesus e para a igreja dele. Por exemplo,
Cantares. A gente lê e acha que é o livro de um amor de um homem e de uma mulher. É mais do que isso, né? O homem representa Jesus e a sunamita, a mulher, ela representa a igreja e o amor incondicional de Jesus pela sua igreja. Aí você pega, por exemplo, Ruth. Quem era Ruth? Era uma moabita que se desloca para Belém. E em Belém ela conhece um parente bem próximo chamado Boaz que resgata ela. Então Ruth é uma tipologia da igreja gentia, ou da igreja pagã, ou de nós, né, que não éramos povo de Deus, mas fomos para Belém, para a casa do pão. E ali o parente mais próximo nosso, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, diga amém. Ele nos compra, Ele nos resgata. E finalmente nós temos o livro de Esther, que também há uma tipologia. Esther tem 4 personagens principais. O rei Assuero, ou Xerxes. Assuero é o nome hebraico de Xerxes, que é o nome persa, ele era um rei persa. Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da sua versão, tio de Esther ou primo de Esther, enfim, um parente de Esther. Mardoqueu e Esther são judeus que estão no cativeiro, que estão vivendo sobre o domínio persa, que veio, né, depois do cativeiro babilônico, então eles não estão na sua nação. E finalmente tem Amã, um descendente de Agag, né? Agag é um tipo de Satanás. Agag é o rei, né, que era para ter sido morto por Saul e não foi. Samuel corta a cabeça, mas por ter deixado, né, ovelhas, bois, mulheres, esse pecado, essa simbologia do pecado que você não mata, ela volta um dia. E ela voltou através de Amã, porque ele perturba a vida de Esther, ele quer exterminar os judeus, ele perturba a vida de Mardoqueu, ele, né, no sentido de querer exterminar os judeus. E finalmente a gente vê então a figura de Esther como a igreja gentia. Apesar de judia, ela simboliza nós, que não somos judeus e ouvimos e aceitamos a mensagem de Cristo. Por quê? No primeiro capítulo tem a rainha Vaste. A rainha Vaste, ela não aceita continuar casada com Assuero. Então é a igreja, é como se fossem os judeus que não aceitam, né, a vinda do novo Messias de Jesus, do jeito que ele veio, de forma humilde. E Esther, então, ela vai simbolizar exatamente a igreja gentia. Eu e você, amém? Estamos aqui hoje, pela graça e misericórdia de Deus, de Jesus que nos alcançou. Mas eu queria falar especificamente nessa noite de Mardoqueu. O personagem principal, depois de Jesus, nessa noite é Mardoqueu. Porque eu acho que ele tem lições que, se a gente aplicar, nós vamos ficar uns crentes mais bonitinhos, uns crentes melhor, mais amoroso, mais focados naquilo que Deus tem para a gente. E eu sou apaixonado com muita gente na Bíblia. Eu digo que a gente brinca que quer chegar no céu e visitar muita gente, amém? Vou na mansão do fulano. Primeiro que eu fiquei pensando esses dias que eu acho que nem mansão vai ter. Eu acho que vai ser uma casa só para todo mundo. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Nós vamos morar tudo junto. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ser uma festa legal. E esse cara é um cara que é bom da gente conversar, porque a gente tem muito para aprender com ele. Quando a Bíblia diz em Esther 10, capítulo 2, da grandeza de Mardoqueu, isso fala muito ao meu coração. Porque eu creio que todos nós pensamos sim, de alguma forma, em sermos grandes. Talvez você queira que a sua empresa seja melhor, talvez você queira ser o melhor vendedor, talvez você queira ser um grande marido. Os homens, por favor, digam amém. Talvez você, mulher, fale assim: eu quero ser uma mulher muito sábia. As mulheres digam aleluia. Mas a gente tem ambições de ser grande. Um grande pastor, um grande diácono, um grande pregador. Isso está dentro da gente, irmãos. O que a gente precisa é entender o que é essa grandeza de Mardoqueu. Porque se a Bíblia diz que ele se tornou grande, estimado, respeitado pelo seu povo, meu irmão, a gente tem que aprender com esse cara. E a primeira coisa que eu vejo de grandeza em Mardoqueu é que ele era uma pessoa que pensou no seu povo. Ele pensou no próximo.
Ele pensou nos seus irmãos. Um exemplo disso está no capítulo 4 de Esther. Diante de uma ameaça de extermínio, porque Amã arquiteta o extermínio de todos os judeus espalhados nas 127 províncias do rei Assuero, ele chora ao saber disso. Ele se compadece, ele sente a dor do povo. Ele podia ficar quietinho aonde ele estava, mas eu preciso fazer algo. Assim como Neemias, que estava quietinho como copeiro do rei. Às vezes a gente acha que copeiro era uma função, né, qualquer, e copeiro era uma função muito nobre, muito bem remunerada, porque ele tinha que experimentar a comida do rei, sob o risco do rei morrer se tivesse algo que envenenasse. Neemias sai do seu conforto para ir até Jerusalém, reconstruir os muros. Aqui nós temos um homem que pensou no seu povo. E eu e você precisamos pensar mais nos nossos irmãos. Sabe, não só na sua casa, mas na igreja. Chorar pelos problemas uns dos outros. A coisa mais fácil que tem, irmãos, é acabar o culto aqui, cada um de nós ir para casa, né, passar uma pizza, ou passar num lugar, comer uma pizza, e amanhã ir trabalhar e continuar a nossa vida, sabendo que há alguém com problema e nós não nos compadecemos e não fazemos nada. Por isso, nós incentivamos e pedimos para que as pessoas trabalhem em prol do reino. Por isso, sabe, a atitude de você pensar em alguém mostra que você está se tornando uma pessoa menos egoísta. O egoísmo que está dentro de mim e dentro de você. Porque, irmão, é ótimo você estar em casa, cuidando das suas coisas, não querendo saber de problema de ninguém. Até porque a gente às vezes não dá conta nem dos nossos problemas, amém? Mas tem gente que eu e você, nós podemos abençoar. Se nós simplesmente nos compadecermos, sentimos a dor dessa pessoa. E talvez quem está do seu lado está cheio de problema para amanhã, não precisa da gente longe. Pastora Amadá, linda e maravilhosa, diz sempre que por trás de cada pessoa tem uma história que você não conhece. Pastor Léo hoje pela manhã compartilhou que conheceu a história do pastor Fernando, da pastora Edna, e falou assim, meu Deus, que testemunho, que história, porque nós não conhecemos. Talvez você está sentado lá de alguém que está com um pensamento de morte, que entrou aqui aflito, que entrou aqui apavorado, e um simples abraço seu pode tocar a vida dessa pessoa. Então nós precisamos pensar mais nos nossos irmãos e no povo de Deus. Sair dos nossos problemas, do nosso mundinho, do nosso apartamentinho da Zona Sul, e nos compadecer, e amar, porque nisso somos conhecidos como discípulos, se amarmos uns aos outros, e amor é atitude. Pedro, se você me ama, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Às vezes eu falo assim, Madá, eu te amo. Aí ela prova, lava a louça para mim. Diga amém, mulheres. Isso é mais pentecostal, isso é uma demonstração de amor mais pentecostal que você pode imaginar. Cuidar da casa. Atitude. Servir. Eu ainda não aprendi a passar roupa não, viu amor? Eu vou estudar essa possibilidade para te aliviar. Preocupe-se mais com a igreja do que com o seu ministério. Até porque o ministério não é meu nem seu, é dele. E às vezes nós preocupamos com aquilo, não que você não tenha que cuidar e fazer o melhor. Mas parece que é assim, se o Gel vai fazer algo, é o Gel que vai fazer, eu não posso ajudar. É igreja, irmãos, é povo. É tudo junto e misturado, hashtag junto e misturado, mocidade. É isso que Deus quer da gente. A segunda coisa que eu vejo em Mardoqueu, ele, apesar da sua grandeza, o tempo todo ele serviu. Ele permaneceu como servo, porque ele serve Esther durante todo o livro. Leia os 10 capítulos de Esther, você vai ver Mardoqueu servindo Esther. E quem que é Esther? Não é a igreja? Esther não é um símbolo da igreja? Ele estava ali servindo Esther.
embora seja grande no final do livro, ele não se preocupou com grandeza. E a gente quer ser grande, se preocupa com a grandeza. Quando a Bíblia diz que ser grande é ser pequeno. Ser maior é ser o menor. É servir. E essa história, irmãos, ela não acontece só aqui no Buritis. Não, aqui no Buritis não acontece, não. Essa história não acontece em outras igrejas, não. Ela acontecia naquela época. Mateus 20, de 17 a 28, a mãe de João e Tiago, ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, o negócio é o seguinte, dá para o senhor botar um sentado à direita e outro à esquerda? Ministro da Justiça e ministro do Planejamento? Jesus falou assim: não, minha filha, isso aí pertence ao Pai. Quem quiser ser o maior tem que ser servo. Quem quiser ser o maior tem que servir. Eu gosto muito de João Batista. João Batista, que até foi o tema de domingo à noite, né? É um cara sensacional também. A Bíblia diz, Jesus falando de João Batista, entre os nascidos de Deus não tem ninguém maior do que João Batista. Mateus 11, 11. Porém, quem quiser ser o maior tem que ser servo. E João estava o tempo inteiro servindo. Tema do domingo passado à noite. João, o ministério de Jesus está crescendo, que ele cresça, eu diminua. João, quem é você? Eu sou só amigo do noivo. Eu só cuido da noiva para o noivo. Se eu não cuidar da noiva para o noivo, se eu amar a noiva mais do que eu devo, eu me torno um adúltero com a noiva. Jesus já morreu, né? Vai morrer, né? Naquela época iria morrer, vai morrer pela noiva. Ele sabia o papel dele, aquilo que o pastor Léo disse semana passada, aquilo marca o meu coração. João, quem que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu penso assim que ele devia abrir os escritos antigos, né, a Torá, e falar assim: esse cara sou eu. Saber o seu papel, como foi dito aqui, é a coisa mais libertadora que existe. A coisa mais sensacional é você saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E nós precisamos buscar isso. Ouvir de Deus isso. Entender o nosso lugar. Sabe, irmão, servir. Não é pastor Léo, não é pastor Gilberto, não é pastor Valci, não é pastor Guilherme, é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis. Aleluia! O livro não chama livro de Mardoqueu, não. O livro chama livro de Esther. O cara foi grande no final, mas o livro é o livro de Esther. Sabe, irmãos? A gente precisa entender isso. E servir pelo prazer de servir ao Rei dos Reis. Saber que quando eu estou dando um copo de água para um irmão, para um profeta, para alguém da igreja, levando uma cesta, eu estou servindo a Jesus. Aleluia! Eu aprendo com Mardoqueu também a terceira coisa, é que ele andou ali no livro de Esther anonimamente. Foi um anônimo, irmãos. Volto a falar, o nome do livro é livro de Esther. E a gente precisa entender que anônimos têm lugar de honra no reino de Deus. Muitas vezes lugar de mais honra do que quem tem nome aqui na terra. Com essa brincadeira de eu quero conhecer Paulo, eu quero conhecer Pedro. Tem um monte de anônimo muito legal que a gente pode conhecer na Bíblia. Um monte de gente que passa um pouco desapercebido nas Escrituras, mas gente que fez algo relevante para Deus. Quem conhece a empregada de Naamã aqui? Pensa numa menina sensacional. Levada para o cativeiro. Naamã, general de guerra. Penso num cara, hoje, tive numa obra nossa no interior essa semana, estava tendo um evento da polícia, pastor Henrique, e eu vi um comandante lá, com aquele paletó bonitão, cap, aquele monte de medalha, né? E pensa num general, passando uma prova, passando uma luta, com lepra, tirava a roupa em casa, parecia lepra. E a sua ajudante, a sua empregada, que veio do cativeiro, vira para a esposa de Naamã: ah, se o meu Senhor soubesse que há profeta na minha terra,
ele iria lá e seria curado. Anônima, desconhecida, a maioria de nós não conhece. Assim como Mardoqueu estava anônimo no livro. A Bíblia fala em Êxodo 30, 17 a 21, de mulheres que doaram espelhos para a construção do tabernáculo. Quem, pastor? Mulheres. Talvez elas se reuniam na Dorcas da época, às terças-feiras. Talvez mulheres como as que vieram no Encontro de Mulheres ontem. Aliás, pastora Amadar, fiquei sabendo que você quebrou tudo, hein? Glória a Deus. Anônimas, talvez como mulheres que se reúnem às terças. Talvez como mulheres que estão aqui cuidando dos seus filhos com todo carinho, preparando homens e mulheres para darmos a um mundo melhor. Porque o mundo não precisa ser melhor para os nossos filhos precisam ser melhores para o mundo. Anônimos. 4 caras sensacionais, os 4 amigos do paralítico. Pensa nos bichos loucos. Hashtag vamos te levar para o culto hoje. Não dou conta, não tem jeito. Nós vamos. Chegou lá, está cheio demais a igreja. Igual essa igreja vai estar cheia daqui uns dias. Vamos abrir o telhado. Eu quero falar assim, dos 4, quem que deu a ideia de abrir o telhado? Abrir o telhado, descer o paralítico. E ele foi curado por Jesus para a glória dele. Anônimos. Você quer ver outro anônimo legal? Aquela multidão. Como é que nós vamos alimentar esse povo? Não alimenta nada, Jesus. Manda embora, manda esse povo para casa. Aí aparece um menininho. Eu tenho aqui uns pãozinhos, uns peixes. Acho que pode dar para a turma aí, pelo menos para vocês aqui. Anônimo. Por isso que às vezes uma criança aqui na frente no apelo, a gente tem que dar o maior valor. O menino entregou os pães e os peixes e saiu de cena. Então a matéria-prima para o milagre, Jesus. Sabe, irmãos, é um desafio para mim e para você sermos anônimos. Anônimos que fazem a diferença para o reino. Sabe, a gente precisa mais do que ser grande, ser anônimo. Embora, cada um de nós dentro da gente, a gente queira essa grandeza. O que Deus espera da gente não é que a gente force isso. Sabe, a Bíblia diz em Jeremias 45, Baruque, o possível escritor do livro de Jeremias, ele está se queixando com Deus. Quem se queixa com Deus aqui? Por favor, não me deixe sozinho nessa. A gente reclama, né? E a Bíblia diz que Baruque estava lá. Ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Eu estou exausto de tanto gemer. Eu não encontro descanso. Parece que alguns de nós, talvez hoje ou essa semana, a gente foi Baruque, né? A resposta de Deus para Baruque é assim: Baruque, se agora deu para procurar grandeza dentro de você mesmo. Sabe, irmãos, não queira, não force ser grande. A Bíblia está repleta de gente que atropelou os processos de Deus e por isso atrasou até a obra de Deus. Moisés quis sair antes do tempo. Moisés quis fazer justiça com as próprias mãos. Por conta disso foi para 40 anos no deserto por querer ser grande sozinho. E aí é a hora que eu ouço a voz de Deus. Que Deus, não que Ele tenha problema em nos elevar, mas sozinho Ele não eleva ninguém. Eu sempre ouço, às vezes quando eu falo com Deus assim, não vai dar certo, não dou conta. Eu ouço o Espírito Santo falando assim comigo: bora fazer junto? Se a gente fizer junto, vai dar legal. O problema é que a gente quer fazer sozinho, na força do nosso braço. Nós precisamos ser anônimos. Anônimos terão grande galardão no céu. Aleluia! Outra coisa que eu aprendo com Mardoqueu, um homem que não se ofendeu. É um desafio para mim isso. Embora perseguido, embora vendo a iminente morte dos seus irmãos e dele chegando, embora aflito, ele não quis fazer justiça com as próprias mãos. Não se ofendeu com as perseguições.
Me lembro um tal de Jesus Cristo, que por tudo que falaram com ele nunca se ofendeu. Nós, no ano passado, e na escola de profetas, a gente sempre trabalha isso, 5 votos para a gente ter poder espiritual, e um dos votos para a gente ter poder do Espírito é: não se ofenda. Só que a gente se ofende com tudo. Se não me abraçou, se me abraçou forte, se não me visitou, se falou mal de mim. E Jesus não se ofendeu. E eu tenho aprendido que quando te ofenderem, não é para você perguntar por que te ofenderam, mas por que você se sentiu ofendido. Porque quem é maduro na fé não se ofende. Irmãos, isso é um desafio, mas não é utopia, porque isso vem de Deus, e Deus pode dar isso para a gente. Para isso Jesus falou que tinha que perdoar 70 vezes 7. Para isso nós precisamos relevar certas situações. Para isso a gente precisa às vezes nem entrar na internet e ver certas coisas que escrevem, porque se isso vai te ofender, meu irmão, sai da rede social para que você preserve o seu coração. Eu já contei aqui de um grande amigo que pouco depois da minha conversão escreveu um textão para uma galera acabando com a minha vida. Eu li uma vez, chorei, briguei com Deus, falei com Deus que se ele não fizesse alguma coisa eu faria. Tolinho, né? Coisa de crente recém-convertido. Depois eu entendi, deletei o e-mail, nunca mais vi. Hoje abraço, beijo a pessoa. E a gente precisa fazer isso na igreja, irmãos, porque em algum momento nós vamos errar uns com os outros. Eu vou te falar 2 coisas certas: a morte, se Jesus não voltar, e que uma hora eu vou pisar na bola com você e você vai pisar na bola comigo, porque nenhum de nós é perfeito. A gente precisa ser mais maduro, crescer, orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais em Deus, ficar mais próximo de Deus, né? Quando você está perto de Deus, você está flutuando, você está alto e vem uma ofensa, você, foi comigo? Nem vi. Nosso irmão Mardoqueu não se ofendeu. Ele continuou caminhando. Eu aprendo com ele também a 5ª coisa, que ele esperou o tempo certo. Alguém aqui vai querer brigar comigo, porque esperar, pastor, eu não espero. Fila de consultório médico, eu tenho pavor. Eu vou em restaurante self-service para comer rapidamente, porque eu preciso comer e sair. Se tiver fila, não fico. É até difícil para nós pastores pregar sobre a lei da semeadura, porque o povo não sabe o que é semear, sentar, esperar e vir a colheita que é dada por Deus. Mas Mardoqueu esperou o tempo certo. A Bíblia diz no capítulo 2 de Esther que houve uma conspiração de 2 oficiais do rei, chamado Bigtan e Teres. Eles estavam conspirando para matar o rei. Mardoqueu descobre aquilo, leva para os demais oficiais que desmascaram a situação. Os 2 são mortos, mas a honra vai para Amã. Não lembraram do Mardoqueu. É mais ou menos assim: você vai, faz, prepara algo, se dedica, estuda, cuida, leva, carrega, e de repente a honra vai para outra pessoa. E aí eu volto no que Mardoqueu não se sentiu ofendido por isso. Ele continuou caminhando, ele continuou andando, ele continuou lutando pelo seu povo. Esther, eles querem matar a gente. Se você não fizer algo, você vai morrer. Vai sobrar para você, vai sobrar para mim, vai sobrar para toda a nossa família. Esther proclama um jejum. Eles continuam caminhando. Deus dá estratégia para Esther. Mas o fato é que um dia o rei, lá no capítulo 6, passam-se 4 capítulos, sabe-se quantos anos ali, né? Lá no capítulo 6, um dia o rei perde o sono. Você vai rir do que eu vou te contar, mas está na Bíblia, Esther capítulo 6. Perdeu o sono. Hoje eu brinco sempre quando eu falo disso, que quando a gente perde o sono, a gente vai para o WhatsApp, vai para a rede social, os irmãos mais crentes vão orar, né? O Senhor me despertou pelas madrugadas, eu vou orar, aleluia, glória a Deus, isso mesmo, né? Mas a gente vai ver um Netflix, La Casa de Papel. Qual que é a série do momento aí?
Ninguém fala, né? Ninguém assiste, não. Tudo crente. Tudo. Aleluia! Nós vamos pegar a Bíblia, né? Mas sabe qual que era o costume da época? Contar historinha para o rei. Sério, pastor? Sério? Pode ler lá, Esther capítulo 6. Traz o livro das crônicas do rei, conta uma historinha, porque eu perdi o sono. Aí vão contar a historinha para o rei. Rei, houve uma vez que 2 oficiais, chamados Bigtan e Teres, quiseram te matar. E um homem chamado Mardoqueu, ele te livrou. Sério? E o que nós fizemos para Mardoqueu? Nada. Nada! Não pagamos nenhum churrasco no porcão? Não. Não demos um carro para ele? Não. Não, então nós demos um convite para o encontro de casais da Getsemane que vai ter. Nem convite para o encontro de casais deram. Devia ter acabado, né? Devia ter acabado. Não deram nada. Aí o rei vira e fala assim, nós não demos nada. Não fizemos nada com ele. E nisso o bonitão do Amã entra no palácio, todo imponente. E o rei vira para Amã, Amã, o que nós devemos fazer com aquele a quem o rei deve honrar? Amã achou que era com ele. Aquele que o rei a quem deve honrar, você coloca um paletó igual do pastor Gel, bem pentecostal, uma capa, você coloca ele num cavalo, ou numa BMW, e dá uma volta na cidade. Gostei, Amã, nós vamos fazer isso agora. Traga um Mardoqueu e você vai fazer isso com Mardoqueu. Para aquele que espera o tempo certo, tem honra de Deus. Não tem poder de inimigo, não tem nada do inimigo, não tem. No tempo de Deus, Deus se lembra de mim e você. A Bíblia conta de uma mulher chamada Raquel, que não podia ter filho. E ela via Lia tendo filhos, a segunda esposa de Jacó. Ela via Zilpa, uma das servas. Ela via Bila, Lia de novo. Era filho para cá, filho para lá. E nada de Raquel ter filho. Gênesis capítulo 30, a Bíblia fala assim, lembrou-se Deus de Raquel e abriu a sua madre. Parece que eu ouço Deus falando assim, lembrou-se Deus do Gilberto nessa noite. Lembrou-se Deus do Alexandre. Lembrou-se Deus da Letícia. Lembrou-se Deus da Márcia. Porque um dia Deus lembra de mim e lembra de você. Basta esperar, irmãos. Tem que perseverar. Palavra que está em todos os evangelhos, em todo o Novo e Antigo Testamento é perseverança. E perseverança no original grego significa permanecer por baixo. E esperar significa, às vezes, tempo de humilhação. Tempo de não ser lembrado. Chama um, chama outro e não te chama. Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembrou de Mardoqueu. O salmista Davi no Salmo 40 falou assim, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência e em Deus. E aí o último tópico, não basta esperar o tempo certo. Tem que esperar no lugar certo. Quem anda de ônibus aqui? Já andei muito. De vez em quando ainda ando, viu? Já tentou dar sinal para o ônibus fora do ponto de ônibus? Deixa eu te dar uma dica. Não para. Fora do ponto ele não para. A não ser em ocasiões especiais. Há o lugar certo de esperar. A Bíblia diz no livro de Esther, por 7 vezes, pode ler e conferir, você vê Mardoqueu assentado à porta do rei, na porta do palácio, na porta de quem podia resolver o problema dele. E eu queria te perguntar nessa noite, aonde você está esperando? Vendo Apocalipse em casa? Novela? Vou no culto hoje não. Hashtag chateado. Vou não. Deus não fala comigo. Deus fala com o irmão da direita, fala com o irmão da esquerda e eu não ouço Deus. Aonde você está esperando, irmãos?
7 vezes a porta do templo. Fico imaginando as pessoas saindo e entrando. O próprio Amã, ele via Mardoqueu assentado à porta do templo. Sabe o que acontece quando você está esperando no lugar certo? A porta do Rei Jesus, você tem algumas informações privilegiadas. Por estar à porta do templo, ele descobriu o motim contra o seu povo. Sabe o que acontece quando você espera aos pés de Jesus? Você ouve coisas que ninguém ouve. Lucas 10, 38, Marta e Maria. Maria está lá sentadinha, ouvindo Jesus. Prega para mim, Jesus. Fala comigo. Ai, Jesus, isso é bom demais. Eu fico pensando, Maria aparece 3 vezes perto de Jesus. Uma ela está sentada para ouvir, a outra ela está sentada adorando e a outra ela está sentada chorando. Pensa num lugar bom de você chorar, irmãos. 0800 do céu. Ela está ali sentada. E está lá Marta. Varre casa, limpa casa, faz coxinha, faz quibe, churrasco, Coca-Cola, picanha, peixe. Bom também. Como nós diz lá no interior, bom também. Mas eu gosto do que Jesus fala com Marta. Né? Marta reclama de Maria. Jesus fala assim, Marta. Uma versão fala assim, você está afadigada demais. Você já teve fadiga? Você não conseguir ficar sentado num lugar, alguma coisa te incomodar? Você está com muita fadiga, Marta. Maria está sentada no melhor lugar. Davi diz no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar assentado na tua casa, que eu possa estar na tua presença, para contemplar a tua formosura, para aprender do Senhor. Ali eu estou guardado, ali eu estou protegido, ali ninguém põe a mão em mim. Aonde você está esperando o seu milagre? Aonde você está esperando o cumprimento da sua promessa? Isso implica em criar raízes, em perseverar, em insistir. Sabe, quando o salmista ele fala assim, esperei com paciência no Senhor. Ele fala, né, de uma maneira de se esperar. Não é de qualquer jeito. Porque nós podemos, como foi dito hoje pela manhã, né, estarmos parados e não estarmos ouvindo a Deus de tantas vozes que estão falando com a gente. Eu descobri que o lugar que Deus mais fala comigo é quando eu estou tomando banho. Eu achei sensacional, achei que tinha algo pentecostal nisso. Eu descobri que ali eu estou parado. O mister agitado aqui, o presidente do sindicato dos homens agitados do Brasil aqui, na hora que está tomando banho, o que ele tem que fazer? Tomar banho, acredite nisso. E aí eu ouço Deus. Ou quando eu viajo sozinho de carro, a Madá outro dia me perguntou, por que nessas viagens você não leva alguém? Aí eu pensei dentro de mim, aí é a hora que vai eu, Pai, Filho e Espírito Santo ali junto e misturado. Aí eu oro em línguas, eu choro, eu grito, eu meto a mão na buzina. Irmão, você tem que ver que festa é eu viajar sozinho com Deus. E ali você ouve a Deus. Aonde você está esperando? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere o tempo de Deus e espere no lugar certo, ao lugar determinado para a minha bênção e para a sua bênção. Mardoqueu esperou por 7 vezes assentado à porta do rei. Aleluia. Glória a Deus. A grandeza de Mardoqueu então estava em pensar na igreja, servir no seu anonimato, em não se ofender, esperar o tempo certo e esperar o lugar certo. Sabe qual a consequência disso tudo? Está no capítulo 3, no capítulo 10, versículo 3 do livro de Esther. Ele se torna importante nos céus. Ele se torna amado pelo seu povo.
e referência para esse povo.